Podcast Beneficência. Oferecimento Hospital Beneficência Portuguesa de Santos. História, tecnologia e humanização. Clínica de Quiro. Integração entre saúde e estética. Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e nós estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Nosso assunto hoje é interessantíssimo, a profissional mais interessante ainda, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu trouxe aqui alguns índices do INCA, que dentro desse tema aqui se faz bem importante. Segundo dados do INCA, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, o Brasil deverá registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano, entre 2026 e 2028. Entre os homens, o câncer de próstata continua sendo o mais frequente. A boa notícia é que muitos cânceres urológicos têm altas chances de cura quando diagnosticados precocemente. Perguntas que nos fazemos, mas quais são os sinais que merecem atenção? Quando procurar ajuda? E quando a cirurgia se torna a melhor alternativa para o tratamento? O tema de hoje, câncer urológico. Quais sinais merecem atenção? E a nossa convidada hoje, que nós já vamos falar, presidente Ademir Pestana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Mais um programa aí, nós estamos chegando quase perto do 100º programa, né? Falando sobre saúde, nem ensinando, parece, né? Começando passando esses profissionais médicos maravilhosos, né? Que nos ensinam. E é isso, ficamos contentes com isso e por ela ser também uma urologista e fazer também cirurgias aqui na Beneficência Portuguesa, ser pertencente ao nosso corpo clínico. Vocês já vão ver já o conhecimento, olha, uma maravilha aí. O nosso podcast hoje promete. A convidada de hoje, doutora Vanessa Viana de Carvalho Barbosa, médica formada pela Faculdade de Medicina de Taubaté, urologista formada pelo Hospital Ana Costa, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e pós-graduada em cirurgia minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês. Atua na Baixada com atendimento ambulatorial e cirúrgico nos hospitais Beneficência Portuguesa de Santos e Santa Casa de Misericórdia. E também, recentemente, a novidade é que ela é preceptora da Fundação Lusíadas e os alunos estão aí tendo a oportunidade de beber dessa fonte. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, um grande prazer estar aqui. Beneficência Portuguesa sempre acolheu muito a gente. Eu estou aqui desde antes, vocês não sabem, mas eu estou aqui desde antes de terminar a minha formação. Que bacana. Olha, já é da casa há mais tempo, então. Faz tempo, desde 2022 que eu estou aqui já. Que doutora bacana. Vanessa, o homem, né? Ele na sua infância ou na sua vida, ou é hereditário o câncer de próstata, vamos dizer assim? Se o pai teve, o avô teve, ele vai ter câncer de próstata, ou depende do comportamento dele e da alimentação? Como é que seria isso? Ou a parte médica podia nos orientar sobre isso? Diferente do que a gente imagina, né, que todo câncer que o pai tem, o avô tem, obrigatoriamente está vinculado a essa questão genética. Grande parte do câncer de próstata, ele é ocasional, né? A gente sabe que na população masculina... Se a próstata aumentou um pouquinho, já é câncer? Não. Não é? Não necessariamente. A gente sabe que na população masculina, o câncer de próstata ele é o mais prevalente, não estando vinculado necessariamente à hereditariedade, né? Mas a gente sabe que ele é o mais prevalente, perdendo somente para o câncer de próstata. Por isso que a gente vê os números alarmantes. Sim, pelo INCA que a senhora falou mais cedo, né? Mas a gente também tem o câncer de próstata que está relacionado à hereditariedade, a mutações genéticas, e é muito interessante essa questão da mutação genética, que a gente sempre pensa,
vai ter que ter somente câncer de próstata na família. Não, muito pelo contrário. Tem algumas mutações genéticas que elas estão relacionadas a câncer de mama na mulher, a câncer de útero e ovário na mulher também. Então, se na família você tem um histórico muito importante de mulheres com câncer de mama, de útero e ovário, ou câncer de intestino, pode acontecer de ter um câncer de próstata associado à mutação O genética. caroço da próstata, ele com 20 anos é um tamanho, com 30, 40, ele vai aumentando, é isso? Ele vai aumentando. A próstata é uma glândula, né? Que ela existe no homem desde do nascimento. E essa próstata ela vai aumentando conforme a idade vai passando. A gente sabe que a partir dos 50, 60 anos a gente tem um aumento natural da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Que não é a benigna. Que não é câncer, exatamente. Por isso que a gente tem benigna no nome, que é responsável majoritariamente pelos sintomas que o homem apresenta. A gente está no hospital e sabe disso, que todos os homens vão ter câncer de próstata. Essa colocação é afirmativa mesmo? 100% dos homens não, mas a gente sabe que com a longevidade, os homens eles estão vivendo cada vez mais, por isso é tão importante a prevenção, mas a gente tem que saber selecionar, separar um pouquinho as coisas, né? Então a gente sabe que a partir dos 60 anos pode ter essa queda hormonal, e aí com o segmento urológico, com a indicação correta, qual que seria a indicação? Uma queda laboratorial na testosterona associada a sintomas como perda de libido, perda de ereção, fogacho, aquele calorão, perda de disposição, depressão. A depressão, ela muitas vezes está associada a isso. Se a próstata tiver tudo direitinho, a gente pode abrir mão da reposição da testosterona, isso daí é uma coisa. Agora, paralelo a isso, a gente também tem o crescimento da próstata, a evolução da hiperplasia prostática, e essa hiperplasia prostática benigna, eventualmente, ela pode se transformar num câncer de próstata, daí o motivo do segmento com o urologista, né? Sim, dentro do câncer urológico, temos vários aí, né? E a quem apresenta maior risco para desenvolver? Quais são esses indícios, né? Você diz de comportamento, né? Isso. Obviamente, aqueles pacientes que fumam, aqueles pacientes que bebem em excesso, aqueles pacientes sedentários que não têm o hábito de fazer exercício físico ou que têm sobrepeso e obesidade, assim como vários outros cânceres, para o câncer urológico, esses também são fatores de suma importância. Agora, principalmente para o trato urinário, o cigarro é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento, principalmente do câncer de bexiga. Principalmente do câncer de bexiga. Obviamente que a gente tem outros fatores que aí não estão associados a câncer de rim, bexiga, nem de próstata, mas a comportamento, como, por exemplo, o HPV. Então, relações sexuais desprotegidas, a exposição ao HPV está mais associado a câncer de pênis, né? E aí, exatamente. E então, tem outros fatores ambientais como esses daí que a gente tem como controlar, né? Para que a gente evite o desenvolvimento desses cânceres. Aí a gente tem aqueles fatores causais e associados à genética, que não tem algo que a gente... Os principais cânceres urológicos quais são? O que a gente mais costuma encontrar é o câncer de próstata, em disparado para a população masculina. Na sequência, a gente tem o câncer de rim, que é muito interessante que hoje, por conta dos exames de rotina, do ultrassom que a gente faz de rotina todo ano, a gente acaba tendo um diagnóstico muito precoce desse tipo de câncer. E na sequência, a gente tem o câncer de bexiga, que está associado aí ao tabagismo. E eles costumam dar sinais logo, doutora? Como é que é essa evolução? Normalmente, não. Vamos falar de um de cada vez, né? O câncer de próstata, a gente costuma fazer o rastreio a partir dos 50 anos, quando os homens eles não têm histórico na família. Ou então quando não é da etnia negra. Então, se for um homem de etnia negra, tiver histórico familiar, a gente começa um pouquinho mais cedo, com 45 anos. A gente vai fazer esse rastreio com o PSA, que é um exame de sangue não invasivo, associado ao exame de toque retal. Ah, doutora, mas isso daí é obrigatório? Por que tanta tecnologia hoje em dia ainda precisa fazer o toque retal, né? Que é o que bloqueia todo mundo para ir no urologista, os homens para ir no urologista.
Infelizmente, a gente tem cerca de 20% dos cânceres de próstata que eles são agressivos e que eles não têm uma alteração suficiente para ter uma alteração do PSA. Então, mesmo a gente fazendo o exame de PSA, a gente pode ter um escape aí de 20% dos tumores de câncer de próstata que tem alteração no exame de toque retal, mas não tem alteração do PSA. Esses pacientes que vêm com a gente, ou eles vêm assintomático e vêm realmente somente para fazer a rotina, ou eles apresentam sintomas urinários associados à hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática benigna, ela dá muito mais sintoma do que o câncer de próstata, porque a localização do câncer de próstata, ela é mais periférica. Então, ela não atrapalha o jato urinário. Já a hiperplasia prostática benigna, ela começa a atrapalhar no jato da urina. Por isso que a gente tem muito mais sintoma. Pinga, é isso? Isso, exatamente. O jato, aquele jato que fica falhando, ou aquela pessoa que às vezes até tem que sentar no banheiro para esperar fazer xixi à boa vontade da urina sair. Ou aquele vai acordar várias vezes à noite, acorda 4, 5 vezes à noite. Agora, imagina o perigo, pessoa com 60, 70 anos acordando 4, 5 vezes à noite. O perigo de queda, Sim, perigo fratura de de queda. fêmur, traumatismo craniano. Então, são coisas que a gente precisa tomar bastante atenção. E, geralmente, quando tem sintoma, é vinculado a essa hiperplasia prostática benigna. Só que... Na benigna tem algum exercício que possa ajudar a conter esse pinga-pinga, vamos dizer assim? Geralmente, na benigna, a gente já entra com medicação. São medicações específicas para ajudar no relaxamento da próstata e do colo vesical, para que a micção... Uma ação rápida. Isso aconteça aí. Geralmente começa a ação em torno de 72 horas, no máximo uma semana, e aí a gente associa 2 medicações, sendo que uma delas demora aí 6 meses para ter o pico de ação dela mesmo. Mas a gente está bem desenvolvido nessa questão de medicação. Mas também mexe sexualmente o homem. Então, a questão principal do uso da medicação para hiperplasia prostática, como a gente vai ter um relaxamento desse colo vesical e da uretra prostática, principalmente para o homem na questão da ejaculação propriamente dito, essa ejaculação, ao invés de sair para fora do pênis, ela retorna para dentro da bexiga. Eu falo para os pacientes que é uma questão de pura física. Ela retorna. É uma questão de pura física. Porque, por exemplo, aonde sai o buraquinho da onde sai o ejaculado, o líquido ejaculado dentro da uretra, ele é muito mais próximo da bexiga do que da saída do pênis. Então, e a uretra peniana, ela é muito comprida e ela é fininha. Então, a resistência ali é muito maior. Diferente de que se eu tenho uma próstata mais relaxada, um colo vesical mais relaxado, que está ejaculando? ele sente o orgasmo, tudo normal. Só que não sai nada. A gente fala que é o jato em si. Ele sente orgasmo, sente prazer e tudo mais, só que ele não sai nada. Aí, os pacientes, eles geralmente, quando tem algum sintoma, tá muito mais vinculado a uma hiperplasia prostática. E aí que tá o pulo do gato. É importante o médico olhar os exames, saber diferenciar quais são, baseado nos exames, aí é parte médica mesmo, baseado nos exames, quando é preocupante, quando o PSA está desproporcional para o tamanho da próstata, e aí vem a necessidade de fazer ressonância, a necessidade de fazer a biópsia de próstata. O diagnóstico da biópsia de próstata, ele é feito exclusivamente o diagnóstico do câncer de próstata é feito exclusivamente pela biópsia de próstata. Você pode ter um PSA aumentado, você pode ter uma ressonância falando tudo direitinho, mas a gente só consegue falar, olha, você está com câncer de próstata mediante a biópsia. Sangue na urina é sempre um sinal de alerta? Toma assim, anticoagulante como o Xarelton, uma medicação dessa, isso não pode facilitar essa perda de sangue e ser uma coisa enganosa assim para o paciente que está perdendo sangue? Quando a gente fala em sangue da urina, primeiro que é uma coisa que assusta, né? Sim, Você faz xixi, de repente o negócio tá vermelho e começa a sair coágulo, é uma coisa muito, muito assustadora, né? E aí, quando a gente fala em sangue da urina, na urina, a gente tem aquele sangue que a gente não vê, que a gente fala que é hematúria microscópica, que é quando a gente faz o exame de urina e dá lá sangue na urina, mas a gente não vê. Aparece, né? E a gente vê o sangue que fica vermelho no vaso, né? Que é a hematúria macroscópica. Geralmente a gente acaba ficando um pouquinho mais preocupado quando a hematúria é macroscópica. A gente tem opções que são benignas para o sangramento e as opções que são malignas. A gente sempre tem que excluir. Aí a gente vai dividir
de acordo com a faixa etária e de acordo com o risco. Então, por exemplo, num paciente jovem, numa mulher, por exemplo, uma mulher de 30 anos ou num homem aí de 30, 40 anos, que tem relação, que tem vida sexualmente ativa, de repente começou com dor para urinar e tal, e vai lá e faz sangue no xixi. Com 40 anos, a senhora falou? 40 anos, 30 anos, essa faixa mais jovem. Aí você não vai pensar logo num câncer, entendeu? Você vai pensar que pode ser uma infecção de urina, ou um cálculo renal, são outras coisas que podem levar a sangue na urina, né? Obviamente que a possibilidade do câncer, ela sempre está na nossa lista, mas aí de acordo com os sintomas e de acordo com a idade, essa ordem na lista vai trocando, Sim, vai trocando. né? E aí quando a gente vai para um paciente em torno de uns 50, 60 anos, que começa com sangramento de repente na urina, a gente pode ter um sangramento pela hiperplasia prostática benigna e principalmente se for um paciente tabagista, a gente pode começar a pensar já num câncer de bexiga, principalmente. O câncer de próstata, ele não dá muito sangramento. O que dá mais sangramento na urina mesmo é o câncer de bexiga. Tanto que um dos principais sintomas e que a gente fala, né, que é preocupante, que tem que ligar o alerta vermelho mesmo na nossa cabeça é sangramento sem sintoma associado, ou seja, sangramento assintomático, ou seja, o paciente não sente dor, não tem dificuldade de urinar, não sente dor na barriga, não sente dor nas costas, nada, só tá saindo sangue na urina. Isso é um dos principais sinais de alerta sobre o câncer de bexiga, principalmente se o paciente é tabagista. E o tabagismo é o principal fator de risco, É o então. principal fator de risco Ok. para câncer de bexiga. Aí fica aí o alerta a todos, né? Por que se escolhe uns pela cirurgia e outros fazem a radioterapia? Não seria melhor a rádio, no meu modo de leigo, modo de entender, porque não vai cortar, né? Então vai diminuir a glândula, né? O caroço, vamos dizer assim, como... Qual é como é que se recomenda a rádio e por que se recomenda a cirurgia? Hoje em dia, a gente tem a radioterapia como uma opção terapêutica também. Mas o problema, a grande questão da radioterapia é o seguinte, eu não posso fazer de novo uma radioterapia. Então, vamos supor que eu fiz o tratamento com radioterapia e voltou o câncer. Eu não posso radiar de novo. Entendeu? Aí eu vou ter que abrir mão de outras questões. É verdade. Outra coisa que é importante, né? Mesmo não vazando com essa tecnologia que só pega o lugar certo, mesmo assim? Aí depende da escolha do paciente, o paciente tem escolha e depende do tipo do câncer, depende do tipo do tumor, se é localizado, se não é localizado, se está dos dois lados, se não está dos dois lados, o valor do PSA. Entendeu? O que a gente tem hoje, as comorbidades também do as paciente. comorbidades, então tudo a gente coloca na balança. Então a gente coloca o risco do tumor, se ele é muito agressivo, se ele não é, se está com metástase à distância, ou se não está com metástase à distância, se é localizado ou se não é localizado. A gente coloca, obviamente, na balança o desejo do paciente. Tem paciente que não quer operar de jeito nenhum. Entendeu? Então a gente tem que respeitar, a gente não amarra ninguém e leva para o centro cirúrgico para operar. Aí vai para a rádio. Aí a gente tem outras opções, como a radioterapia. Mas hoje em dia, como a gente tem muita tecnologia voltada para a cirurgia da próstata, Sim. que é principalmente hoje, que é o que a gente mais fala, a plataforma robô, né? A plataforma do robô, plataforma robótica, que nada mais é do que uma cirurgia minimamente invasiva videolaparoscópica, que é a cirurgia dos furinhos, assistida pela plataforma do robô. A gente consegue enxergar de 10 a 12 vezes o que a gente está operando. Então, a gente tem uma magnificação de imagem, a gente consegue ter uma precisão da onde está indo, a preservação dos nervos Mas músculos os convênios melhor. não pagam a cirurgia, é uma cirurgia A cara. partir de abril. Então, desde abril teve uma mudança e aí a plataforma robótica foi anexada aí no rol foi autorizada no rol da ANS, mas somente para cirurgias de próstata, a plataforma do robô. Mas ainda está em questão de desenvolvimento e tudo mais, é algo bem iniciante. Mas a gente tem outras opções também, como a videolaparoscopia, que também é uma ótima técnica cirúrgica, Sim. e até mesmo a cirurgia tradicional, que é a cirurgia aberta, que o volume do cirurgião e a técnica realizada pelo cirurgião consegue preservar principalmente a continência e a potência. Mas é importante que a gente saiba que o objetivo da cirurgia é tirar o foco do câncer, é tirar o câncer.
Sim. O objetivo, quem tem o câncer de próstata ou qualquer tipo de câncer, o nosso objetivo inicial é tirar a doença, obviamente, com o mínimo de lesão decorrente do procedimento cirúrgico, né? Mas o nosso objetivo ali é tirar o foco da doença. Doutora, a gente está falando de vários cânceres aqui. O de rim, ele costuma apresentar sintomas característicos ou somente num exame de rotina a gente já percebe a alteração? O câncer de rim, para ele dar sintoma, ele já está bem avançado. A gente tem uma tríade Ele é silencioso mesmo. Sintoma Ele é seria? silencioso. Então, sintoma? nós temos uma tríade que é dor lombar, palpação de massa em região lombar, lombo-sacra e sangramento na urina. E o sangramento? E o sangramento na urina. Só que é muito difícil a gente ver hoje isso daí, a não ser em casos realmente muito avançados por conta dos exames Dor de lombar rotina. constante? Ou Dor não? não necessariamente, uma dor lombar. O paciente é aquela dor que vai e volta, aquela dor chata que fica te lembrando, não necessariamente uma dor aguda de cólica renal, mas é aquele desconforto, aquela dor chata que fica lá, que você não sabe o que é. Você começa a palpar uma bola, um nódulo, uma coisa diferente, vê que tá ficando mais duro, associado a sangramento. Aí a gente já tá com sinal de câncer de rim E mais esses avançado. tumores benignos renais, que andam ultrapassando aí mais de 1,5 cm, os médicos não optam pela cirurgia. Por quê? Quando a gente fala em nódulo renal, a gente tem aqueles que são benignos e a gente tem aqueles que são malignos. Isso daí a gente consegue ver de acordo com o tipo de exame. Tomografia ou ressonância consegue ver isso daí muito bem. Quando nós temos por conta dos exames de rotina, que a gente faz muito hoje em dia, que são os ultrassons e tudo mais de rotina, a gente tem diagnosticado cada vez mais cedo. E qual que é o bom disso daí? Quando a gente pega tumores de 2 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros e meio, a gente consegue tirar, principalmente a depender da localização, a gente tira só o nódulo. A gente não precisa de retirar o rim todo. Entendeu? Entendi. E não necessariamente eu preciso de uma plataforma do robô para fazer isso. A gente pode fazer isso técnica aberta, técnica videolaparoscópica, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Interessante tudo isso. Hein? Por isso que a gente está tendo um diagnóstico cada vez mais cedo dos tumores de rim, está ficando cada vez mais difícil a gente ver sangramento, dor lombar, aqueles cânceres muito volumosos, por conta disso. Esses sintomas vinculados ao câncer de rim, geralmente está associado a cânceres muito agressivos, que tem um crescimento muito rápido, que aí realmente já é um prognóstico um pouco mais reservado. A gente acaba fazendo um tratamento bem precoce desses pacientes, sem ter a perda do rim, o que é o nosso principal foco nisso daí, que é a preservação de néfrons, que a gente chama, que é a preservação da função do rim, propriamente dito. Eu recebi uma pergunta, um pouquinho antes da gente iniciar. Nos homens jovens, quando é que a alteração nos testículos deve motivar uma consulta ao urologista? Em homens jovens, são dois cenários que a gente... 2 a 3 cenários que a gente deve se preocupar. A gente tem o cenário de urgência, emergência, e a gente tem o cenário daquela normalidade que vem meio se arrastando. No cenário de urgência e emergência, é aquela dor aguda no testículo, súbita, que vai para a barriga, que sobe, vai para a barriga, da náusea, da vômito, que não tem posição, que a gente está vinculado, isso daí está vinculado à torção de testículo. Quando a gente fala em torção de testículo, é uma condição benigna, eu sei que não está vinculada ao câncer, mas é muito importante a gente falar isso daí, que a gente tem uma janela para a gente conseguir salvar esse testículo de aproximadamente 6 horas. Então, sentir uma dor absurda assim no testículo, súbita, foi para a barriga, vai para o pronto-socorro. Viu que o testículo subiu, ficou diferente um do outro de repente, é pronto-socorro, porque você pode estar frente a uma torção de testículo, e aí a nossa janela é bem curta para a gente conseguir salvar. É como se fosse um infarto do testículo. E aí a gente tem aquela alteração que é, entre aspas, mais arrastada. Que é aquele testículo que ele começa a aumentar de tamanho, mais endurecido, muitas vezes indolor. Isso daí é obrigatório ir ao urologista para fazer ultrassom, porque pode estar frente a um tumor de testículo, que ele tem um crescimento relativamente rápido e em alguns casos é bem agressivo. E aí precisa mesmo procurar o urologista para fazer a retirada também.
A urologia, tradicionalmente, ela sempre foi uma especialidade predominantemente masculina, né? O que é que te motivou a escolher essa especialidade? Eu tenho certeza que é a pergunta aqui que vocês estão olhando e querendo saber, e ela vai responder para Tem gente. alguns pacientes que falam, perguntam, tem outros que acho que têm a vontade de perguntar e não perguntam. Mas a verdade é que eu sempre gostei. Na verdade, eu desde meu primeiro contato com a urologia foi no 4º ano da faculdade. E aí, quando eu me vi frente àquela matéria, eu me encantei. E aí, eu chegava em casa com o livro, eu estudava coisa que o professor nem tinha passado. Eu estava estudando por prazer mesmo. Eu falei, eu acho que pode ser isso daqui que a gente tem que fazer, aquilo que a gente gosta, né? Claro! E aí, e eu não Tem sou... outra urologista na Baixada? Tem. E depois de mim veio vários. Essa é a primeira. Foi a inspiração. Eu depois de Nossa. 40 anos de residência lá no Hospital Ana Costa, eu fui a primeira residente mulher. E aí, depois de mim, entrou lá no Hospital Ana Costa, só tem mulher de residente. E logo na sequência entrou na Santa Casa e entrou no Hospital Guilherme Álvaro também. E aí, e foi isso. Foi por pura vontade e força de vontade de ir em frente mesmo. Porque dentro da urologia, né, são mais de 5.000 médicos homens, urologistas homens no Brasil, e estamos em aproximadamente 400 mulheres urologistas, para 5.000 homens urologistas. Eu acho que antes de qualquer coisa, né, a ida ao urologista para o homem, ela é extremamente importante, seja com um urologista homem, seja com um urologista mulher. É importante que vá, pelo menos a partir dos 50 anos, para iniciar a rotina de próstata minimamente, né? Agora, em questão de escolher um profissional homem ou um profissional mulher, isso daí vai muito da proximidade, de se sentir à vontade com um profissional. O importante é que você se sinta à vontade com um profissional e se sinta à vontade de expor as suas dores, o que você está sentindo, né? Eu costumo falar com os pacientes que para eu conseguir ajudar, a pessoa precisa me falar o que ela está sentindo. E muitas vezes a pessoa chega, né? O homem chega com um determinado sintoma X específico, e aí quando a gente vai conversando, desenvolvendo a conversa, né, que é importante isso, a gente dá voz à pessoa para ela, que ela se escute também, né, e tenha a oportunidade de falar o que realmente está sentindo, acaba se desenvolvendo mais aquela dor, aquele sintoma, e na nossa conversa mesmo, na nossa consulta, a gente vê que existem vários outros fatores que ele consegue resolver em casa, né? E acaba abrindo a mente aí. Mas o importante é isso, é ter afinidade com o médico, seja ele homem, seja ele mulher, e ir ao médico. E ir fazer prevenção. É o mais importante, né, doutora? E outra coisa que, já que a gente está falando em questão de homem e mulher, é que a urologia não é somente para homem. A urologia é para mulher também. Mulher também tem bexiga, mulher também tem rim, mulher também tem todo o trato urinário da mesma maneira que o homem tem. Então, essa é uma outra mensagem que eu gostaria de deixar, que a urologia é tanto para homem quanto para mulheres. Olha, sabe qual é o melhor médico urologista ou médica? É aquele que você confia. Confiou, vá e acredite que vai ser o melhor profissional para você. Não importa se é homem ou mulher. Né? Exatamente. E a prevenção é sempre muito importante, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui, sobre todos os sinais que a doutora nos apresentou. Estivemos aqui com ela, a doutora Vanessa Viana. Muito obrigada pela presença, presidente Ademir Pestana. Eu agradeço aqui, estar ao lado da doutora aqui, tão dinâmica e competente, doutora. E é isso, pessoal. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde, chegando até você. Tchau, tchau para vocês. Obrigada. Tchau aí. Tchau. Tchau. Podcast Beneficência. Oferecimento Hospital Beneficência Portuguesa de Santos. História, tecnologia e humanização. Clínica de Quiro. Integração entre saúde e estética.